Saudações do crente docente. Está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Eu sou o professor Antônio Santos e estamos estudando a revista A Epístola aos Hebreus, a suprema revelação de Deus em Cristo, da editora Centro Agora. E hoje teremos a aula da lição de número 4, que tem por título Cristo é superior a Moisés. Eu gostaria de pedir a você que nos acompanha neste momento que divulgue o trabalho realizado pelo crente docente. Para isso, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e acione o sininho para ficar por dentro das nossas novidades. Eu quero agradecer primeiramente a Deus pela rica oportunidade de estar gravando esta aula. Quero agradecer ao crente docente pelo convite. Não posso estar de expor o meu agradecimento ao pastor Edivani, juntamente com a minha liderança, pastor Gabriel Pinheiro e pastor Rafael Mota, que são o departamento dos homens, do qual eu faço parte. Quem conhece a minha metodologia sabe que eu sempre gosto de ler o texto áureo, então gostaria que você me acompanhasse na leitura. Caso você não esteja com a revista, você pode ler na sua Bíblia. O versículo se encontra em Hebreus capítulo 3, verso 3, e vai dizer o seguinte: porque ele é tido por digno de tanta maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa que aquele que a edificou. Nesta lição, estaremos tratando sobre um grande vulto do Antigo Testamento, que é Moisés. Ele foi o libertador do povo no Egito. Mas Cristo é superior a ele, pois Cristo veio libertar o homem do pecado. Cristo é o Emanuel, é o Deus conosco. Ele se revelou superior a todos que vieram antes dele e continua sendo superior a todos que vieram após ele. É graças a ele que desfrutamos da nossa salvação. Sendo assim, nós podemos ser chamados de santos. Então aqui no item 1 da lição, no 1.1, iremos falar sobre isso. De acordo com o ensino bíblico, a palavra santos são somente aqueles que estão em Cristo e mantêm comunhão com Jesus, mantêm comunhão com Ele. Mas precisamos esclarecer melhor essa palavra, pois aqui eu entendo que não somos chamados de santos porque somos perfeitos, pois só um homem foi perfeito, que foi o nosso Senhor Jesus. Pois os outros homens estavam debaixo da mesma condição pecaminosa, conforme podemos ler nas cartas aos Romanos, que se encontra lá em Romanos 3:23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, por que somos chamados de santos se não somos perfeitos? Isso aqui acho válido a reflexão. Na verdade, o Senhor nos chama não por aquilo que somos, e sim por aquilo que Ele deseja que nos tornemos. Ser santo é um convite que o nosso Senhor nos faz para que sejamos cada vez mais parecidos com seu Filho, Jesus, que morreu por nós. E graças a Ele, nós temos acesso ao Pai. Por conta da morte de Cristo, nós temos acesso a Deus. Em 1 Pedro, no capítulo 1, do verso 14 ao 16, vai dizer o seguinte: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinham anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. O apóstolo Pedro está fazendo menção ao que está escrito no Antigo Testamento, em Levítico capítulo 11, no verso 44, onde o Senhor convida o seu povo a ser santo. Ou seja, o Senhor não mudou o seu desejo. Mesmo que hoje não estejamos na época do Antigo Testamento, não podemos nos esquecer que o nosso Senhor, Ele é imutável. Então, a ordem continua sendo a mesma. Nós precisamos ser santos, assim como o Senhor nos chama, pois agora somos filhos da obediência, e como filho tem um relacionamento íntimo com o seu pai. Assim deve ser aqueles que buscam o Senhor. A revista que estamos estudando
vai trazer o original da palavra santo, que vem do latim, que é sancto, que significa o que é estabelecido sendo a lei, evoluindo em seguida para aquilo que se torna sagrado. Nos originais das Escrituras, a palavra significa santificado, separar ou pôr à parte. Haja vista tanto no hebraico quanto no grego, apresenta o mesmo sentido. Então, de acordo com as explicações acima, santo é aquele que tem comunhão com Deus, é aquele que tem comunhão com o Filho, é aquele que tem comunhão com o Espírito Santo. E para sabermos se temos comunhão, algo que pode ser verificado é se o santo compartilha da ceia. Eu quero que você entenda, por gentileza, que toda vez que falar cristão, eu peço que você entenda como santo. Uma nota da revista que eu achei interessante ressaltarmos vai dizer o seguinte: santos não são apenas aqueles que foram martirizados ou realizam algum milagre, como propaga o catolicismo. Santos são os participantes de carne e osso da vocação celestial, de acordo com Hebreus 1. Hebreus capítulo 3, verso 1. Por terem aceitado a Cristo como o seu Salvador, ao ouvirem o seu convite por intermédio do Evangelho. Tendo Cristo como nosso modelo de santidade, conforme a vontade do Pai, então toda vez que eu quiser buscar um modelo de santidade, eu devo buscar o Senhor Jesus. Interessante que Paulo diz algo que eu gostaria de explicar rapidamente para que possamos entender. Em 1 Coríntios, no capítulo 11, no verso 1, Paulo vai dizer o seguinte: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Paulo está falando para a igreja de Coríntios que deveriam imitá-lo, mas veja bem que Paulo não está trazendo glória para si, pois na verdade ele está apontando para o modelo perfeito, que é Cristo. Pois ele diz que imita a Jesus. Paulo imitava a Cristo. Olha isso, irmão. Cristo é o nosso modelo de perfeição. Temos que ser cada vez mais parecidos com Ele. Eu percebo aqui que, como Paulo exerce bem esse convite, sem que se exalte, pois ao mesmo tempo que ele cita a si, ele não deixa de apontar para o verdadeiro modelo que é Cristo. Tanto Pedro quanto Paulo estão falando sobre conduta de vida que deve ser transformada após conhecer a Cristo. Vamos voltar na referência em 1 Pedro, no capítulo 1, no verso 15, na parte C. Quero que você leia aí, ou na sua revista, ou você lê na Bíblia, por favor. Para falar o seguinte, eu só vou ler essa parte: em todo vosso procedimento. A palavra no original grego, de acordo com o comentário versículo por versículo do Champlin, a palavra procedimento é anastrofe, que significa modo de vida, caráter geral da vida. Resumindo, todo aquele que recebe o apóstolo Jesus, o enviado de Deus, passa a participar da família de Deus. Ou seja, Deus enviou o seu Filho para que nós possamos adentrar na sua família através de uma vida regenerada, através de uma vida transformada. Então, Cristo, além dele ser o nosso apóstolo, juntamente também ele é o nosso sacerdote, sumo sacerdote. E vamos tratar sobre isso agora. Pois primeiro precisamos entender o que significa a palavra apóstolo. Pois essa palavra no original grego significa mensageiro. Alguém que foi enviado, alguém que está seguindo ordens, de acordo com o dicionário de Strong. Entendo que Jesus não era apenas um mensageiro, mas também a própria mensagem que deveria ser compartilhada com este mundo. Pois o nosso Senhor Jesus veio com ordens específicas do Pai e com plena majestade cumpriu com todo rigor tudo aquilo que o Pai havia determinado. E podemos provar isso. João capítulo 6, verso 38. Porque eu desci do céu
não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Jesus foi o enviado de Deus para nos libertar da escravidão do pecado, como eu falei anteriormente. Aquele que não veio apenas pregar uma mensagem, mas que era a própria mensagem. Mateus capítulo 10, verso 40. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quando recebemos a mensagem de Cristo, estamos também recebendo o nosso Deus e reconhecendo a sua obra ao enviar o seu Filho. Diferente de Moisés, que foi alguém enviado para libertar o povo de Israel do jugo do Egito, o nosso Senhor Jesus fez a obra mais excelente, que foi nos libertar do pecado, do qual todos nós estávamos acorrentados. Moisés tinha a missão de levar o povo à terra prometida, mas o Senhor Jesus teve a missão de levar o povo ao descanso de Deus. Para a casa do Senhor, sabemos que casa na Bíblia também significa família. Assim, Jesus, como Deus, é o próprio construtor do lar, sendo que Moisés fazia parte da casa. Olha que interessante. Jesus, o Filho de Deus, é o agente e herdeiro de toda a criação e, portanto, tem o direito de mandar. Moisés tinha o direito de servir. Olha isso. A casa, a família de Deus, Moisés servia. Mas a casa, a família de Deus, Cristo estabeleceu. Então, o que o autor de Hebreus está querendo dizer é o seguinte: é que Deus identifica Moisés como alguém que foi um servo fiel em toda a casa. Acho aqui interessante ressaltar que em Hebreus capítulo 3, no verso 5, a palavra servo aqui usada não está se referindo a um serviçal, mas é um pouco mais profundo do que isso. Alguém está fazendo menção, essa palavra no original grego faz menção ao seguinte: alguém que trabalha por afeição, alguém que faz o serviço por amor. Olha isso. Moisés foi um servo que fez o seu trabalho, a sua obra por amor. Sua fidelidade serviu para mostrar a superioridade da fidelidade de Cristo. Uma vez que Cristo é o Filho fiel sobre a sua casa. Jesus foi fiel sobre a casa da qual Moisés fazia parte. Embora Moisés fosse fiel ao retransmitir a lei de Deus, o papel que lhe foi designado era apontar para o vindouro Filho de Deus. Jesus, que foi fiel em seu papel de trazer o Evangelho àqueles que estavam sob a condição da lei, é, portanto, digno de maior glória. Com isso, Cristo estabeleceu a superioridade do Evangelho em relação à lei, sendo assim instituindo a era da graça que nos foi concedida através do sangue de Cristo. Já que chegamos nessa parte sobre o sangue que foi oferecido, eu gostaria de entrar agora sobre a parte de Cristo como sumo sacerdote. Pois a função do sacerdote era levar os sacrifícios do povo a Deus. Pois quando o povo cometia algum pecado, tinha que levar uma oferta de sacrifício ao sacerdote. E ele apresentava a oferta diante de Deus para fazer a expiação do pecado daquela pessoa. E tinha também outros ritos que envolviam a expiação de todo o povo e do próprio sacerdote. E como sabemos, para ser sacerdote tinha que ser da tribo de Levi. E para ser sumo sacerdote deveria pertencer ao tronco de Arão. Mas Cristo não pertencia à tribo de Levi, pois, como bem sabemos, o nosso Senhor Jesus pertence à tribo de Judá. Então, como Cristo é nosso sumo sacerdote? Isso aqui é muito interessante. Você sabe a resposta? Se você souber, responde aí, anota no papel. Isso aqui eu acho muito interessante. Vamos falar sobre isso agora. Primeiro, que o sacerdócio levítico não cumpriu com excelência seu papel. Pois vimos que por conta da apostasia do povo de Israel, muitos deles se perverteram, né? E sendo assim,
tornando um sacerdócio falho. Olha isso. O sacerdócio levítico foi um sacerdócio falho. Mas quando voltamos um pouquinho, estamos tratando aqui sobre o povo de Israel, eu sei que estão falando da Epístola de Hebreus, mas estaremos sempre fazendo alusão, trazendo algo do Antigo Testamento. Então, em Gênesis capítulo 14, verso 18. Abre aí na sua Bíblia. Acho que vai valer a pena você acompanhar comigo. Eu não vou ler a passagem, mas vou tratar sobre o contexto. Mas eu acho interessante que você leia, depois com calma. Em Gênesis capítulo 14, no verso 18, vai falar de um sacerdote do Senhor, que se chamava Melquisedeque. Melquisedeque era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. E no Salmo 110, que é um salmo messiânico, vai falar que sobre o juramento que o Messias seria sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Olha isso. Depois você dá uma lida no Salmo 110, Salmos de número 110, no verso 4. Então Cristo, ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, o sacerdócio de Cristo não pode ser algo passageiro, pois Cristo é eterno. Então, estamos falando de um sacerdócio que está debaixo de uma palavra. Céus e terras passarão, mas a minha palavra não passará. Cristo é o nosso sumo sacerdote que se apresentou diante de Deus como oferta pelos nossos pecados, fazendo assim com que o véu do templo fosse rasgado de cima a baixo, para que hoje temos total acesso a Deus. Acesso aos santos dos santos no céu, graças ao seu sangue. Jesus ofertou a si mesmo e eu glorifico a Deus por isso. João 3,16, considerado aí o texto áureo da Bíblia. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Cristo se deu como oferta por mim e por você. Olha isso, irmão. Deus entregou o Filho se entregou de acordo com a vontade do Pai. E hoje, eu e você podemos desfrutar dessa glória. Podemos desfrutar de uma era vindoura. Podemos desfrutar de uma santidade, de uma justificação que vem através de Cristo Jesus. Cristo, ele é superior a Moisés. Moisés é um dos grandes paradigmas do Antigo Testamento, né? Pois ele se destacava entre o seu povo porque era um homem que falava com Deus face a face. Moisés foi um legislador de seu tempo, né? Aquele que desceu do Monte Sinai com as tábuas da lei e tantas outras façanhas cometidas por ele em seu tempo. No entanto, que quando citamos seu nome, automaticamente a nossa mente aponta para a lei do Antigo Testamento, na cultura judaica. Ele é um dos vultos mais importantes. Haja vista que estamos falando de alguém que fundou todo um sistema religioso. Mas ainda assim, todo esse destaque que possamos dar a Moisés, ele jamais será superior ao Filho de Deus. Cristo é superior a qualquer ser humano. Embora ambos tenham sido fiéis em suas missões, Moisés não podia oferecer a graça da nova aliança concedida por Cristo Jesus. Somente Jesus é o sumo sacerdote da nossa confissão. Moisés, ele não podia nos oferecer a graça. Moisés, ele foi muito fiel como servo. Mas Moisés ofereceu o seu melhor serviço ao povo de Deus em seu tempo. Ele foi um porta-voz da lei. Em outras situações, ele também foi um intercessor, pois sempre buscou servir o Senhor, sempre da melhor forma. Haja vista não termos relatos de insubmissão da parte dele com o Senhor, Moisés foi impedido de entrar na terra prometida por conta do ocorrido em Números capítulo 20, onde Deus ordena a Moisés que ele falasse a rocha e a água sairia da rocha, mas Moisés feriu a rocha 2 vezes
e foi concedida a água para o povo. Mas Moisés fez de acordo com as instruções do Senhor? Não. Então, aqui eu entendo que houve um relapso da graça. O que seria isso? Deixa eu te explicar. Vamos entender o contexto da situação. Depois, eu peço que você leia com calma. Números capítulo 20. Pois o povo estava necessitando de água. Até aqui tudo bem. Esse é o ápice da situação. O povo estava necessitando de água. E mesmo depois que Deus deu a instrução para Moisés, sabemos que a instrução não foi cometida à risca, de forma rigorosa, conforme Deus tinha falado, conforme Deus tinha orientado a Moisés, a água saiu, né? A gente percebe que o povo teve sua sede sanada. Então eu percebo que aqui Deus está dando ao povo algo que eles não mereciam. E aqui ocorreu um favor imerecido da parte de Deus. Vocês não merecem, mas eu estou matando a sede de vocês. Vocês não merecem, mas tem água em abundância para vocês. Vocês não merecem, mas tem graça da minha parte para vocês. É exatamente isso que está acontecendo. Então por isso que eu entendo que é um relapso da graça. Algo que apontava para aquilo que Cristo iria nos conceder, que é a graça. Porque isso é a graça de Deus, né? É o favor imerecido, algo que não merecíamos. Moisés foi um servo bom e fiel, mas Cristo foi fiel à sua própria casa, a casa que ele estabeleceu. A fidelidade do Senhor Jesus com a sua casa é sem igual, pois ele é muito superior a Moisés. Estarei enfatizando isso em toda a lição. Pois Cristo é o único sacerdote constituído por Deus, o único. Moisés, mesmo sendo fiel, ele ainda estava condicionado ao pecado como todos os seres humanos. Ele falhou nas águas de Meribá, conforme eu falei anteriormente. Ele falhou, porém Cristo jamais falhou. Em Hebreus capítulo 4, no verso 15, vai dizer o seguinte: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Foi Jesus quem instituiu nós como casa. A casa a qual Moisés serviu foi Cristo quem estabeleceu. Eu falei isso anteriormente aqui nesta lição. Pois tudo foi feito por meio dele e para ele são todas as coisas. E somente através da graça divina que nós mesmos, sendo imperfeitos, podemos ser casa. Olha isso, irmão. Isso aqui é muito forte. A habitação de Deus. Nós somos a habitação de Deus. Para que Cristo nessa casa possa ser o sumo sacerdote. E nós, como templo do Espírito Santo, temos responsabilidades com a morada dele, irmão. Não podemos negligenciar o templo do Espírito Santo. Então, nosso coração deve estar totalmente rendido ao Senhor, pois Deus veio habitar em nossos corações. O povo no deserto recebeu tábuas de pedra com a lei de Deus escrita. Mas hoje, Deus escreve a sua lei em nossos corações. Isso aqui é muito interessante. O profeta Ezequiel, ele profetizou, né? Deus haveria de tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Antes foi escrito tábuas de pedra, agora nas tábuas do coração. O coração de pedra é retirado para que a lei de Deus possa ser escrita. Por isso que devemos ter cuidado. As Escrituras nos advertem contra o endurecimento contra Deus. A salvação é um caminho a ser percorrido, não apenas uma porta de entrada. É o resultado do nosso processo de fé. É como se estivéssemos numa maratona. E no final, o Senhor estivesse de braços abertos para nos receber. A jornada pode ser longa, mas o final é glorioso. Aleluia. E durante toda essa jornada, irmão, não estaremos sozinhos. Terá alguém correndo junto conosco, do nosso lado, dando todas as instruções. Por isso não podemos negligenciar a voz do Espírito Santo. Hebreus capítulo 3, versos 7 e 8 vai dizer o seguinte: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz,
não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto. O escritor está nos ensinando que não basta apenas ter 2 ouvidos, mas que o nosso coração tem que estar receptivo à mensagem. Ele está trazendo menção ao povo no deserto que pôs o Senhor à prova. Mas estamos falando de um povo que viu inúmeros milagres da parte de Deus e ainda assim não teve seu coração transformado, e por conta da incredulidade não entraram na terra prometida. Então aqui eu entendo que Deus cumpre sim as suas promessas, mas quando não alcançamos o lugar da promessa, é porque nossas atitudes não correspondem aos critérios para chegar no lugar que Deus nos prometeu. Então não é Deus que falhou na sua promessa, fomos nós que não correspondemos à promessa que Ele deu para nossas vidas. Então, irmão, tem uma advertência contra a incredulidade. As Escrituras, nós temos que pegar exemplo desse povo para nossas vidas, pois não podemos nos desviar da fé. Existe uma discussão teológica que os calvinistas acreditam que a morte no deserto é uma advertência quanto a perder as bênçãos espirituais nesta vida. Pois eles acreditam que uma vez salvo, salvo para sempre. Pois acreditam que a salvação não pode ser perdida. Mas do ponto de vista arminiano, do qual eu compartilho o entendimento, é que o povo não tem entrado na terra prometida, é que eles acabaram perdendo a salvação, né? Eles perderam o lugar de descanso do Senhor. Isso é apenas uma discussão teológica. Os morávios, eles falavam o seguinte: nas coisas primárias, unidade; nas secundárias, tolerância; acima de tudo, amor. O entendimento são coisas secundárias, são visões diferentes, doutrinas diferentes. Mas eu quero que você entenda que no final o que importa é Cristo. Abrindo esse parênteses aqui mediante essa discussão teológica. Mas o ponto é que o povo no deserto recebeu o juízo de Deus por conta da sua falta de fé. Mesmo vendo todas as maravilhas que Deus havia feito naquela nação, mesmo assim, o povo tinha um coração endurecido. E um coração endurecido é um obstáculo para as nossas vidas. Endurecer o coração há um perigo, como podemos ver pelo exemplo do povo no deserto. Mas o escritor de Hebreus nos revela algo interessante no verso 12. No verso 12, se você, dependendo da sua tradução, eu estou usando a tradução NAA, vai estar lá escrito afastar-se. Afastar-se dos Deus vivos. Depois você vê aí na sua Bíblia, por gentileza. Está até na sua revista também. E a palavra no original grego tem o mesmo sentido de apostasia, que significa fazer retroceder. Lembra que eu dei o exemplo da maratona? A maratona ela tem um início e um fim. Imagina, e eu falei que no fim, Cristo estaria lá. Só que, se você está retrocedendo, como é que você vai alcançar Cristo no final? Outra tradução também que é muito forte é tornar-se infiel. Ou seja, alguém que abandonou a fé por completo. Alguém que abandonou a Deus. Alguém que foi infiel a Deus. Mas no verso 13, ele usa a palavra exortar, que significa o seguinte: colocar-se ao lado do outro para prestar auxílio. Ou seja, temos que um auxiliar o outro. Nós, como igreja, temos que ter unidade. Nesta maratona, irmão, a vitória é para todos, porque Cristo estará no final para todos. Cristo estará para receber todos. Essa maratona, o que está envolvendo não é primeiro, segundo ou terceiro lugar. Está envolvendo a sua salvação. O endurecimento do coração é causado pela rebeldia. E nós, como povo de Deus, como a igreja do Senhor, devemos nos submeter às nossas vontades, à vontade do Senhor. Irmão, nós não podemos ter o coração endurecido para Deus. Deus, a palavra vai dizer que um coração contrito e quebrantado, Deus não resistirá. Então, há um coração que está disposto a estar rendido à vontade dele.
Deus não quer algo mecânico, algo automático, não. Ele quer que por vontade própria você se renda a Ele, por amor a Ele. Essa é a vontade de Deus. Então, irmão, aqui eu partindo para a conclusão, nós vemos que Moisés foi um grande servo do Senhor. Ele recebeu uma grande missão, mas era falho como todos nós. Porém, Cristo em tudo foi tentado, mas em nada falhou. Cristo é superior a Moisés e digno de mais honra e glória. Moisés profetizou que viria um profeta semelhante a ele. Haja vista que semelhante não é igual. O que Moisés quis dizer é o seguinte, que viria um legislador como ele. Porém, Cristo trouxe algo mais excelente e superior, que é a graça de Deus. Moisés trouxe a lei, Cristo trouxe a graça. Moisés estabeleceu decretos, Cristo também estabeleceu os decretos, através do seu sangue e do seu amor. Então, agora não estamos falando de uma meritocracia. A lei veio para apontar que nós precisávamos de um Salvador. E esse Salvador, ele veio e nos resgatou. Então Cristo é superior a Moisés. Trouxe algo maior e mais excelente. Que Deus possa abençoar a sua vida, rica e abundantemente. Eu quero te convidar para seguir o Crente Docente no Instagram, que é @crentedocente, e no Facebook, pelo endereço facebook.com/crentedocente, e ativar as notificações no canal do Crente Docente no YouTube. Que Deus te abençoe rica e poderosamente.